somos discípulos de Jesus. Você deve estar pensando, aquele que negou Jesus 3 vezes? Sim, sou eu. Mas eu quero desabafar com vocês nesse momento. Olhando essas mesas de ceia, me lembro como se fosse hoje, no dia em que Jesus reuniu todos os seus discípulos para com ele ceiarem. João e eu ficamos responsáveis em preparar a Santa Ceia. Era noite de festa, noite de Páscoa. Até que Jesus virou para nós e disse que um entre nós o trairia. Começou uma grande agitação, afinal, quem trairia o mestre, quem seria capaz de fazer isso? Mas de uma coisa eu tinha certeza: não seria eu. Assim, Jesus tomou o pão, levantou o pão e o partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em seguida, da mesma forma, tomou o cálice, levantou e disse: este é a nova aliança do meu sangue, dado em favor de vocês. Assim celebramos, cantamos hinos, nos alegramos e fomos em direção ao Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus virou para nós e disse uma coisa: que todos os seus discípulos, sem exceção de um, os abandonaria. Abandonaria Jesus, mas eu não pude aceitar, eu jamais abandonaria o meu mestre. Virei para Jesus e disse: mestre, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Disse com tanta certeza, com tanta convicção. Mas Jesus virou para mim e disse: Pedro, asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Como ele pode dizer essas coisas para mim? Eu não aceitei aquilo e insisti: mestre, se necessário que eu morra contigo, eu jamais te abandonarei, jamais te negarei. Jesus se dirigiu a orar. João e eu ficamos responsáveis, ficamos como vigias. Mas nós estávamos cansados, os nossos olhos pesavam, afinal acabamos de sair de uma festa e caímos no sono. Jesus retornou, nos encontrou dormindo e disse: vocês dormem e descansam? Jesus me exortou dizendo: orem e vigiem, para que não caia em tentação. Afinal, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele se retirou novamente a orar. Mas como ele disse, a nossa carne é fraca, e infelizmente caímos novamente no sono. E ele se encontrou novamente dormindo, e assim também pela 3ª vez. Ele nos exortou, clamou e disse: basta! Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Após essas palavras, apareceu Judas, um dos seus discípulos, um de nós. Com ele veio uma legião uma multidão de soldados armados. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas como um sinal, Judas se aproximou de Jesus. Apenas uma palavra ele disse: mestre. E com um beijo de traição, beijou-lhe em seu rosto. Após o beijo começou uma grande agitação em nossa volta. Os soldados gritaram: prendam-lhe, prendam-lhe, pega-lhe. E foram em direção a Jesus. Todos os discípulos o abandonaram, como ele já havia dito. Correram, fugiram. Mas eu prometi que jamais abandonaria. Fiquei ali no lutei contra os soldados. Peguei uma espada dos soldados e feri. Jesus viu o que havia feito. Sabiamente, ele se dirigiu até o soldado e disse: Pedro, guarde a espada, pois aqueles que empunham pela espada
ao meu Pai que enviasse uma legião de anjos a meu favor, Ele não enviaria? E como então se cumpriria as Escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer? Eu não tinha reação. Imediatamente larguei a espada e levaram o mestre. Levaram em direção ao templo. Lá ele foi apresentado a Caifás. Eu fui escondido para que não me achassem e me levassem junto com ele. Lá ele foi apresentado aos líderes religiosos e mestres da lei. Eu fiquei escondido. Tentei me esconder, mas uma mulher olhou para mim e disse que eu era um dos discípulos de Jesus. Meu coração começou a acelerar. Eu não sabia o que fazer naquele momento. E sem saber o que dizer, eu disse que não. Eu não sei do que você está falando. Naquele momento eu neguei a Jesus pela primeira vez. Após isso tentei fugir. Eu não podia mais ficar ali, pois me encontraram. Eu tenho que sair daqui. Uma outra pessoa me encontrou e disse que sim, eu era um discípulo de Jesus. Aquela multidão me apertava e não conseguia sair. Eu disse que não, eu não conheço esse homem. Tentei fugir, mas essa multidão era muita gente. Veio uma outra pessoa, me segurou pelo braço e disse: sim, você é um discípulo de Jesus, pois o seu modo de falar se parece com o modo que Jesus fala. Desesperado, sem saber o que fazer, bravo, virei para ela que não, eu não conheço esse homem. Em seguida o galo cantou. Sem saber o que fazer, o arrependimento bateu forte no meu coração. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar de arrependimento. Após essas coisas, eu vi Jesus sendo levado, e eu só conseguia ouvir a multidão dizendo: compartilhar com vocês a profecia onde dizia que essas coisas deveriam acontecer com Jesus. Está escrito em Isaías 53, no versículo 2 ao 12. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e nós, por ele, atingidos e afligidos. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou-se para o seu caminho próprio. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca.
Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro. E como uma ovelha diante de seus tosquiadores, fica calado. Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, enquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu na dor Calvário perdoou. Subiu daquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história A ceia está aqui. Este é o momento de arrependimento e reconhecimento do sacrifício de Cristo. Basta vocês se arrependerem. A escolha
São vocês que me fazem. Pai, está consumado. Jesus fez a parte dele. Jesus morreu por nós e fez a sua parte. Nós temos a escolha hoje de novo, irmãos, de escolhermos tomar a Santa Ceia do Senhor muitas vezes indignamente. Indignamente não é tomar sendo santo. Indignamente é tomar sem reconhecer os nossos pecados. Pedro se arrependeu e Pedro foi uma grande bênção para a igreja, para nós.